Excelente dia! Terça-feira, 27 de janeiro, e eu já vou começar falando para você pegar o seu café, porque quando o café tá na mão, com certeza a motivação e a disposição já aparecem. E o No Café tá no ar com mais um áudio para você. E hoje nós vamos falar um pouquinho de cada passo do nosso processo. E sabe o que é mais valioso em cada passo? É que todos eles valem muito a pena. A gente tem mania de contar os passos da nossa jornada olhando só para os que nos trouxeram coisas boas. Essa é uma percepção bem equivocada, que foi construída, que foi colocada na nossa cabeça. A gente falou um pouco sobre comunicação semana passada e eu quero trazer essa reprogramação para vocês. Eu nunca vi ninguém chegar no sucesso pleno sem passar por desafios. Eu nunca vi um atleta chegar no primeiro lugar do pódio passeando. Eu nunca vi uma pessoa conquistar tudo o que ela deseja sem ter um processo trabalhoso envolvido. E durante esse processo que a gente vai construindo, vai colocando cada tijolinho da nossa jornada, vai desejando, vai equilibrando pratos, vai olhando para nosso relacionamento, para nossa família, para nossa saúde, para o nosso trabalho, para tudo que é o nosso entorno, vão ter sim muitos momentos de desafio. Só que eles contam. E sabe o que ninguém te conta? É que eles contam dobrado. Se o passo fácil vale 1, o passo difícil vale 2, quiçá 3. Então, todos os passos da sua caminhada, eles valem muito a pena, sendo eles bons, sendo eles desafiadores, sendo eles muito dolorosos. Eu vou contar uma história aqui para vocês que talvez faça muito sentido. E é uma história minha, lá da minha época de atleta, mas que com certeza vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu sempre treinei muito e dos 4 aparelhos da ginástica olímpica eu sempre gostei muito da trave e do solo. Trave é aquele palitinho, já falei para vocês, e o solo é o solo mesmo. E quando você treina a trave, você cai muito, você se machuca muito. Por quê? Porque realmente é um aparelho muito difícil. E eu estava muito segura naquela competição, muito segura. Eu estava executando os movimentos, principalmente os acrobáticos, né, que são os flicks e as coisas na trave, com muita segurança. Eu lembro até hoje que eu tinha acho que 14 anos, quase 15. E aí eu fui para a competição. Chegou na hora do aquecimento, eu fiz uma vez com perfeição e falei, tá ótimo, não vou fazer mais. E aí sentei no banco para esperar a minha vez. E o meu técnico veio e falou, vai, mais um, dá tempo. Eu falei, não, tô tranquila. E ele disse, mais um, dá tempo. E para quem é do esporte sabe que a gente não reluta muito contra técnico, né? Eu fui, mas eu fui contrariada. E nisso que eu fui contrariada, a hora que eu fui fazer, que era flick, a hora que eu fui fazer o segundo flick, a minha mão escorregou e eu bati as 2 pernas na trave com tudo, o que me causou um derrame na perna e me tirou da competição. Só que aquela competição, eu tinha chance real de medalha de ouro. Era jogos regionais e eu estava muito bem preparada. E aquilo me causou uma frustração, gente. Mas aquilo me causou uma frustração que é difícil até hoje eu entrar nessa memória. Porém, como eu já estava ali perto dos meus 15 anos, eu tive que ficar sem treinar muito tempo, porque quando você tem um derrame na perna, ela fica muito inchada e você tem que fazer vários tratamentos e tal, e você não volta a treinar na semana seguinte. E com tudo isso, por conta de tudo isso, naquele mesmo mês, o Henrique me convidou para começar a treinar, já que eu tinha que ficar um tempo afastada dos meus treinos, ele me convidou para começar a dar treino para as criancinhas de base. Falando assim, parece que não foi muita coisa, mas hoje eu entendo que aquele foi o primeiro passo, a primeira semente da minha vida a ser plantada sobre o que eu faço hoje. Então, quando as pessoas me perguntam assim, você é mentora desde quando? Cara, desde os meus 15 anos eu mentoro pessoas, cada hora numa fase da vida, cada hora num momento, cada hora numa profissão. Porque com 15 anos eu já pegava crianças de 5, 6 anos e ensinava a elas como elas iam fazer a base da ginástica olímpica. E aí depois disso eu até voltei a competir, mas logo em seguida eu me machuquei novamente, tive uma fratura muito séria no joelho e aí eu fui direto para as aulas. Então assim, eu continuava treinando muito pouco por conta, né, de não ter mais aquela
toda, vamos dizer assim, aquele corpo que me sustentava, ele já estava bem debilitado, porque eu fazia ginástica desde os 6, então já eram 10 anos ali trabalhando isso. E eu fui muito forte para essa área de dar treino. E eu dei treino dos meus 15, praticamente até os meus 22 anos, quando eu comecei a dançar e fui morar fora do país. O que eu quero te dizer com isso? Que muitas vezes o passo que mais te dói, ele está te preparando para algo que você ainda não viu. Lógico que lá com os meus 15 anos eu fiquei revoltada, chateada, pé da vida. Só que eu não sabia o quanto isso seria útil para mim hoje. O quanto às vezes eu pego uma pessoa e eu já sei exatamente o que ela está sentindo. Porque trabalhar com o medo das pessoas, que era o que eu fazia, pegar crianças de 2, 3 anos e conseguir tirar o medo delas de executar um exercício difícil, me fez ser quem eu sou hoje. Então, quando você estiver passando por um momento de desafio, lembra que ele vale mais do que um ponto. Ele vale 2, às vezes ele vale 3, às vezes ele vale 5 pontos na sua caminhada. E que você, por mais que você queira, você não tem a percepção do jogo completo. Você não sabe para que você está sendo preparado e cada passo conta. Então, a minha dica, o meu insight para essa semana, tá difícil, continua. E continua com aquela sensação de que eu não sei para que você está me preparando, mas eu vou aproveitar esse preparo para alguma coisa. E vai para cima, porque na nossa jornada, todo passo vale a pena. E todas as vezes que você estiver num desafio, ele vale mais. Ele é um dia que vai te contar mais pontos do que o dia normal. Ele é um dia que vai te trazer mais histórias do que um dia normal. Lembra disso, ressignifica isso e começa a curtir mais seu processo. Porque cada passo da sua vida vai valer a pena, eu te prometo. Um beijo muito carinhoso para vocês e até amanhã. Gostou desse áudio? Fez sentido para você? Então já aproveita, compartilha, manda para todas as pessoas que você acha que também precisa desse gole de clareza.